Conhece essa lindeza? Zamioculca Black Queen. Eu sou o Randall, sou o seu jardineiro e também eu sou professor de jardinagem e de coquedama online. Não sei se você já sabe, mas aqui nesse canal, na Vila Nina, a gente faz tudo meio assim ao sabor do acaso, dos acontecimentos. A gente pesquisa algumas coisas e outras acontecem quando tem que acontecer, como foi o caso desse vaso bem bonito de polietileno, que o cliente me pediu hoje de manhã, bem cedinho, para montar o vaso para ele. Eu pensei, né? A gente não tem o vídeo da Zamioculca Black, vamos apresentá-la para quem não conhece e fazer o passo a passo com a montagem do vaso de uma forma bem simples. A Zamioculca Black, essa planta já custou bem mais caro, chegou a custar 180, 200 reais. Para você ter uma ideia, hoje aqui na Vila Nina, um vaso como esse aqui, você vai pagar 80 reais. Dá para perceber que já caiu consideravelmente bem o valor. Os cuidados dela e a aparência são praticamente iguais os da Zamioculca verde, aquela mais comum que a gente conhece, que é super indicada para ambiente interno. Então essa daqui também, super indicada para ambiente interno, requer pouca rega, você pode fazer isso 1 ou 2 vezes por semana, vai depender, claro, de como está o clima aí, tá mais seco, tá mais úmido. Às vezes eu tenho uma em casa, eu rego 1 vez por semana. Quando está muito calor e muito seco, 2 vezes por semana. Porque essa planta é de regiões muito quentes e também é uma suculenta, então ela armazena água em várias partes dela, na raiz, no caule, tem essa aparência então bem suculenta, bem brilhante. Não se assuste se a sua Zamioculca, como aconteceu comigo em casa, a folha nova sair verde. Mas black não é preto, não é negro? E como que a folha sai verde? Sim, a folha nova vai sair bem verdinha e conforme os dias vão passando, ela vai escurecendo. Então, mantenha a sua Zamioculca longe da luz do sol, mas num local bem iluminado, e você vai ver essa transformação linda acontecer bem diante dos seus olhos. Agora, como você sabe que eu adoro te mostrar o que está aqui embaixo, eu vou fazer isso durante o plantio. Porque aqui a gente mata a cobra e mostra o interior do vaso. Não é o que você pensou, te enganei. Vamos para o plantio? Vaso furado, é um polietileno novo que a gente está trabalhando, esse meio marmorizado. Eu fiz 2 furos usando a furadeira, bem fácil de fazer. Vou fazer camada de drenagem, te mostrar o substrato, tirar a planta daqui e te mostrar como ela é ali por baixo. Vamos juntos? Como eu sei que esse vaso vai ficar no lavabo do cliente, eu vou colocar um pedacinho de manta, se você não tiver pode ser qualquer paninho, para tampar o furo, para evitar que saia água com terra aqui por baixo. Para a camada de drenagem eu vou usar argila expandida, que ajuda também a manter o vaso mais leve. A camada de drenagem também varia muito de acordo com o que você quer. Sempre que você quer bastante espaço para as raízes, você diminui a camada de drenagem. E quando você quer o contrário, você aumenta, principalmente em vasos grandes que vão ficar pesados. Então você coloca um material leve, como argila expandida, em maior quantidade, sobra menos espaço para a terra ou para o substrato, e aí você consegue ali um peso bacana para ter o seu vaso. Antes de qualquer coisa, vamos ver o que compõe, assim, olhando do que é composto esse substrato. Vou pegar um prato, só um minutinho. Primeira curiosidade da produção, né? Olha só as mudas feitas a partir das folhas. Ó, você percebe que embaixo de cada galho, de cada caule, tem uma folha de onde se originou a muda. Você pode e deve tentar fazer. O que diferencia isso? Quando você faz mudas por folhas, né, por estacas pequenininhas, demora mais para você conseguir curtir essa lindeza. Mas é uma boa forma de você aumentar a sua coleção, né? Quem sabe ganha uma folhinha, consegue fazer muda. Olha, aperto, como sempre, para tirar do vaso. Dá para ver que é um substrato bem rico em matéria orgânica. Aqui tem poda, né? Material de decomposição de poda, um pouquinho de carvão, um pouquinho de fibra. Olha só as batatas, da onde vem a mudinha. Olha a nossa folha nova verde, vindo de 2 batatinhas aqui. Ó, aqui mais batata.
dá para ver que essa planta, né, esse substrato está bem seco, seria um ponto bom de você fazer a rega. Aquela velha história, se você chegou agora de viagem, ficou uns dias fora e não lembra como está a planta, vale tocar o substrato, afundar o seu dedo, às vezes afundar um palitinho na borda do vaso, no cantinho ali, para ver se ele sai seco ou úmido, e aí você faz a rega. Eu vou fazer a rega aqui no final do plantio, que também é super indicado. Para posicionar a planta, sempre vai ser no meio do vaso, e muita gente tem dúvida do nível, né, que coloca a planta. A gente vai manter as batatinhas escondidas, ou seja, abaixo do substrato, e os nossos galhos vão ficar firmes saindo dali para cima, né? Dá para ver claramente que vai faltar substrato, né? Para completar esse vasinho caber aqui, ó, tem bastante espaço. Então, a gente está aqui em plena oficina Vila Nina, você pode ver que é bastante informação, porque aqui é uma mesa de trabalho. A gente está em Salto, no interior de São Paulo, numa loja de plantas. Caso você não tenha disponibilidade de ter o substrato, de ter material orgânico para poder fazer o plantio, o que você pode fazer? Sempre dar aquela pensada, né? Posso pegar um pouco de terra vegetal, que é fácil de encontrar, misturar com um pouco de carvão, quebrar, triturar um pouco de casca de pinos e misturar, pegar folhas secas no quintal e misturar, e assim você vai enriquecer a sua terra e deixar o substrato drenável, aquele que a água passa, escorre, a planta armazena o que ela precisa e o restante vai embora. Passa pela camada de drenagem e escorre para fora do vaso. Vou te mostrar o substrato que eu vou usar, comprado pronto. Dá para ver também que é bem rico em matéria orgânica, então eu vou fazer aquela caminha com ele, vou forrar o fundo do vaso até a altura que eu acho bacana, ponho a planta, devolvo o substrato antigo dela e completo com o meu novo. Por que eu gosto de encher bem o vaso aqui com substrato novo? Porque esses vasos que tem essas entradas aqui por baixo, é onde o substrato vai dar aquela escapada, e quando a planta já está dentro do vaso, é mais difícil você fazer isso. Então, a gente capricha na caminha, ó, abro espaço aqui com a minha mão, tá praticamente o espaço do torrão. Centraliza a planta, lembrando, se você está num vaso maior que é difícil visualmente fazer isso, você usa a sua mão como o medidor. E a medida da terra nesse vaso aqui é onde está essa borda. A gente termina com o substrato por ali. Se quiser fazer um acabamento com casca ou qualquer outro material da sua preferência, tem espaço suficiente sem prejudicar a sua planta. Ó, ela praticamente está na altura certa. Vou voltar com o substrato dela para a gente aproveitar bem. Vou perguntar depois se ela está centralizadinha mesmo, porque a gente fica aqui do outro lado, né? Às vezes não enxerga muito bem. Batidinha tradicional para ir todo mundo se encaixando ali por baixo. Vai faltar um pouquinho mais de substrato. Montou? Dá aquela olhadinha, vê se não tem folha muito tombada, que precisa ficar mais em pezinho. Lembrando, né, que tem o plantio saudável, mas também tem a parte estética, que é bem legal a gente aliar para ter um resultado final bem bacana. Eu vou colocar um pouquinho de casca de pinos polida, aquela casca escovada, mas você poderia também colocar argila expandida, essas folhas secas que você pegou para fazer a mistura no substrato, você pode usar como acabamento também, é uma questão de gosto. Só te aconselho a não colocar pedra, nada pesado, porque como a gente sabe que as próximas folhas vão vir ali abrindo espaço para sair do substrato, se ela encontrar uma pedra no caminho, fica mais difícil. Então, procure materiais mais levinhos que a folha nova consiga sair com mais facilidade.
Antes do acabamento, né, antes de colocar a casca, eu faço uma rega para ver se o substrato vai baixar muito e precisa completar ou se está tudo bem. Você viu como a água escorre, como ela desce com facilidade? Isso é muito importante, principalmente para essas plantas que não gostam de água parada, acumulada ali nas raízes. Se você está aí pensando, se perguntando se essa casca não vai ficar muito úmido aqui para o vaso, não tem problema. Como eu falei, como as regas são feitas com certo espaçamento, é só você, na hora de regar, por exemplo, se tiver essa preocupação, ter o cuidado de colocar água a mais na borda do vaso. Caso perceba realmente que está ficando muito úmido, tira a casca, deixa o substrato respirar e aí você vê se volta ou se não volta. Espero que você tenha gostado desse passo a passo, né, desse plantio, tenha curtido essa planta, consiga fazer sua mudinha, consiga montar seu vaso e te peço para deixar um like aqui nesse vídeo, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, se inscrever no nosso canal, para você também acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia. Tem o nosso Instagram, que é o Vilanina TV, e tem o conteúdo do nosso site, vilanina.com.br, e te convido também para participar das nossas lives toda segunda-feira no YouTube, 7h30 da noite, a nossa segundinha, só linda, eu e minha mãe, vamos estar lá para te ajudar a esclarecer a maior quantidade de dúvidas possível e, claro, sempre com alto astral. E claro, vou te deixar com o meu muito obrigado e com esse vaso lindo.